Mano, eu me sinto vazio. Só que, cara, o sentimento de vazio é uma das sensações, um dos sentimentos mais comuns da vida humana. Só que nem sempre eu tive esse pensamento, tá ligado? Eu era um cara religioso antes da vida que eu tô vivendo agora, atualmente, tá ligado? Então eu tinha uma mentalidade guiada e direcionada pelas coisas que eu aprendi da própria religião e pelas coisas que eu interpretava da própria religião, tá ligado? Então a minha mentalidade era simplesmente uma, era resumida nessa frase, aquilo que eu pensava era resumido nessa frase que eu vou falar agora para vocês. Aquele que está dentro do contexto religioso não se sente vazio, mas aquele que está fora do contexto religioso se sente vazio e tenta preencher esse vazio em eventos, festas, bebidas e etc e tal. Então, essa era a minha forma de pensar. Tanto que tem inúmeros vídeos meus aqui no YouTube, no Instagram e no TikTok que eu não apaguei, falando justamente sobre a questão da fé, da religião, da divindade, de Deus preencher o vazio das pessoas. Cara, não é que eu não acredite que essas coisas preencham o vazio, não é isso. Mas ambos, tanto o mundano quanto o cristão, tanto o candomblessista quanto o ateu, se sentem vazio e tentam preencher em diversas coisas esse vazio. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Óbvio que eu não nego o fato da religião preencher vazios, sabe? Gerar essa sensação de preenchimento. Até porque quando você está dentro do contexto religioso, você está vivendo em sociedade ali. Você se sente pertencente a um local, pertencente a uma família, pertencente a um contexto. Então, é gerado dentro do teu coração aquele sentimento de pertencimento, de acolhimento, de conforto, de caraca, finalmente eu estou sendo aceito, sabe? As religiões geram esse sentimento na gente, sabe? Também tem a questão do sentimento de propósito, tá ligado? Por exemplo, eu tenho um chamado divino, eu tenho uma missão dada pelo próprio Deus para minha vida, ou pelos santos, pelos orixás, não importa. A questão é, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Então a maioria das coisas que eu faço em relação a essa missão, a esse propósito, a esse chamado, cara, gerem no meu coração aquele sentimento de propósito, de sentimento de significado. As coisas que eu faço não são tão vazias, não são tão rasas, porque, caramba, eu estou vivendo o propósito que Deus tem para minha vida, tá ligado? A gente a gente consegue se preencher com essas sensações porque tem um propósito, tem um significado, tem um objetivo, entende? Então, não é que eu não acredite que as religiões não preencham o vazio, não é isso, sabe? Mas todos nós temos vazios, todos nós se sentimos vazios. Eu acho que é o sentimento mais humano que existe e não é somente a religião que consegue preencher isso, entende? O que eu estou querendo, a minha intenção nesse vídeo é dizer que o vazio não é um demônio. O vazio não é algo tão ruim assim. O vazio não tem que ser demonizado ou visto como algo ruim, porque é simplesmente algo humano, sabe? Antigamente muita gente demonizava a depressão, dizendo que é uma coisa extremamente negativa, dizendo que é uma coisa ruim. Eu não estou dizendo que é bom. Quem está depressivo não é uma sensação boa, sabe? Mas não tem que ser demonizada. Se sentir triste, se sentir mal, estar num buraco, não tem que ser demonizado ou visto como algo negativo. Mas tem que ser abraçado, tem que ser tratado, tem que ser lidado, tem que ser cuidado, sabe? E não tentar usar subterfúgios para tentar aliviar, mas de fato curar. E eu vejo muitos religiosos tentando aliviar esse vazio, tentando preencher com eventos, com cultos, com sensações místicas, mas não tem um preenchimento. O vazio é normal, o vazio é humano. Nem tudo que nós fazemos tem que gerar uma boa sensação pra gente. Nem tudo que nós vivenciamos tem que ter um sentido, ou um propósito, um significado, ou algo por trás. Não, nem tudo, mano. Às vezes você só tá fazendo uma coisa que pode nos gerar um sentimento bom, uma sensação boa. O sentimento de vazio é um dos sentimentos mais humanos que existem, cara. O vazio é humano. Então você pode tentar ir em eventos religiosos, pode tentar ir em festas, você pode tentar usar drogas, você pode tentar buscar sensações místicas fora que transcendem da realidade do caramba quatro. Mas o sentimento de vazio de fato não preenche, sabe? É como se você tivesse uma ferida enorme no seu braço
e você tenta colocar um band-aid para tentar curar essa ferida, sendo que band-aid só cura feridas pequenas, feridas superficiais, mas um arrombo no teu braço, uma ferida enorme no teu braço, o band-aid não tem capacidade de curar. E quando eu falo disso, mano, eu falo que os eventos religiosos não podem fazer isso, as festas não podem fazer isso, as experiências místicas não podem fazer isso, as drogas não têm capacidade nenhuma de fazer isso. Tudo isso é band-aid, que você tenta colocar numa ferida enorme chamada vazio. O vazio não tem que ser preenchido. O vazio tem que ser lidado, tratado. Aturar ele, mano. Porque por mais que você se sinta a pessoa mais completa do mundo hoje, em algum momento da tua trajetória, você vai se sentir vazio. Você vai ver que certas coisas que você está fazendo são rasas, são sem significado, são sem propósito, são como água escorrendo pelas suas mãos. Entende o que eu estou querendo dizer? Então entenda, eu me sinto vazio. Talvez você se sinta completo, mas em algum momento você vai se sentir vazio. Em algum momento você vai ver que nada daquilo que tu faz tem um significado verdadeiro. E tudo bem, a vida tem essas fases. A sensação de vazio não é eterna. A sensação de vazio é momentânea, é passageira, é fases, é períodos da vida, onde você vai ter que lidar e não tentar buscar refúgios para questões, para essa questão tão emocional. Não tentar se aliviar em certas... Não tentar colocar certas coisas para... Não. Só lida, viva com o teu vazio, que em algum momento você não vai se sentir tão vazio assim, tá ligado? Hoje eu me sinto vazio. Hoje eu consigo ver que algumas coisas que eu fiz e que eu faço não tem tanto significado. Só que sabe qual é a graça da vida? A graça da vida é que o sentido da vida é justamente o sentido que você dá a ela. Talvez certas coisas que eu faço agora não tenham tanto significado, tanto propósito, porque eu não estou visando tanto assim outras pessoas, mas somente a mim, entende? Por exemplo, pegar a mulher embalada, ou beber tal bebida e tal, pegar a menina. Para mim é vazio. Depois que tu sair uma festa, depois de ter pegado a garota e tudo mais, você nunca mais vai olhar no olho dela, às vezes você leva ela pra um negócio, aí faz, nunca mais vai ter um contato com ela, tá ligado? É vazio para mim. Mas tipo, se eu começar a gravar vídeo, incentivando outros jovens que não conseguem chegar em meninas, incentivando eles a chegarem em mulher, mano, isso vai ter um significado, isso vai ter um propósito que vai ajudar muitos homens a sair da insegurança, do medo, porque eu não sou um cara com a melhor face, tá ligado? Mas eu consigo chegar e dar certo. Então, se eu consigo chegar e dar certo com essa skin, outros jovens também conseguem chegar e dar certo com a skin que eles têm, entendeu? Mesmo eles tendo a baixa autoestima, mesmo eles tendo insegurança. Então, tem como dar um propósito, significado, tem como deixar de ser vazio. Só que em algum momento eu vou falar, caraca, mano, por mais que esteja incentivando, é um pouco raso. E tá tudo bem. Porque o vazio a gente lida com ele, a gente anda com ele, a gente vive com ele. Mas eu não vou tentar usar de subterfúgios para aliviar ele. Eu sei que ele está aqui e eu vou conviver com ele. E é isso aí, tropa.